Vamos lá, gente, abre a tua Bíblia aí, você que está na sua casa, em 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Amados, tem uma bênção tão grande na vida de Ezequias, como nós temos falado, né? E não é à toa que o rei Ezequias foi considerado um rei especial. Não é à toa. E quando nós falamos do avivamento que aconteceu em Ezequias, nós precisamos entender por que esse avivamento aconteceu. E o texto de 2 Crônicas fala para nós sobre isso. Ezequias foi um rei abençoadíssimo, abençoadíssimo pelo Senhor. Deus o livrou dos inimigos, Deus o livrou da Síria, deu para Ezequias tempos de paz, apesar dele precisar lidar com ameaças do rei da Síria, Senaqueribe. O Senhor promoveu um poderoso livramento para Ezequias e deu para Ezequias, depois disso, um longo tempo de paz. Ele reinou 29 anos em Judá e ele prosperou grandemente, a nação prosperou grandemente, o culto foi restaurado, a adoração foi restaurada, muita coisa linda aconteceu no tempo de Ezequias, mas é preciso que a gente entenda que isso não acontece por acaso. Alguma coisa ele correspondeu com Deus para que essas bênçãos todas estivessem sobre ele. E eu quero caminhar com você um pouquinho no livro de 2 Crônicas para observar essas bênçãos, observar esses segredos, né? Embora eu tenha usado a expressão algumas semanas atrás, né? O segredo disso, o segredo daquilo e tal, mas também existem alguns segredos, né? E eu quero, não como fórmula mágica, porque algumas semanas atrás eu me referi a essa frase, como que as pessoas repartindo fórmulas mágicas do sucesso. Aqui não tem nenhuma fórmula mágica. Existe revelação. Eu vou usar, usando a palavra hoje, segredo, mas sinônimo de revelação. Existem algumas revelações aqui na palavra que nos ajudam a entender por que Ezequias foi tão abençoado. Ezequias foi próspero e teve um reinado marcante na presença de Deus. E esses segredos, ou essas revelações, elas podem ser aplicadas na nossa vida hoje. Elas podem ser aplicadas na sua vida, na minha vida, na vida da nossa comunidade, mais ainda, na vida da nossa cidade. Aí nós podemos sim provar aquilo que Ezequias provou. Porque a palavra de Deus fala que tudo que está escrito na sua palavra é para nós, como um testemunho daquilo que pode ser aplicado na nossa vida, para que a gente prove o melhor de Deus, a gente prove o centro da sua vontade e a gente usufrua de tudo que tem de bom na cidadania do céu. Nós temos a cidadania do céu. E como cidadãos do céu, nós podemos usufruir dessa cidadania. Exige responsabilidade, ok, claro que sim. Trabalho, claro que sim. Compromisso de aliança, claro que sim. Dedicação, consagração, claro que sim. Nós vivemos por uma causa e nós assumimos, vestimos a roupagem de Jesus e vivemos por essa causa. Existe compromisso, claro que existe, mas nós também podemos usufruir das bênçãos de sermos cidadãos do reino dos céus. As bênçãos de andarmos com o Senhor e sermos abençoados na nossa vida, por estarmos com Deus. A gente não faz isso por causa das bênçãos. A maior bênção nós já recebemos, que é a salvação em Jesus Cristo. Mas a grande alegria que nós temos é estar em comunhão com o nosso papai. A grande alegria que temos não é o que ele pode nos dar. A grande alegria que temos é quando a gente conhece mais a Deus, quando a gente entra mais no seu coração,
quando a gente desfruta das suas revelações, quando a gente desfruta mais da sua presença, quando a gente desfruta de mais fluência do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, tudo isso dá sentido à nossa vida, é a nossa relação com Deus. Não é recebermos as coisas. De repente, quando eu estou cheio de Deus, aquilo que Ele pode me dar, alguma coisa a mais, um pouco mais de dinheiro, uma oportunidade a mais, tudo isso é decorrência de uma vida com Deus, mas nada disso é mais importante. As bênçãos materiais não são mais importantes do que a própria presença de Deus, o próprio Deus, a intimidade com Ele, entender Deus, estar no coração dEle, ouvir a voz do Espírito Santo orientando a gente. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa satisfação. E parece que Ezequias provou dessas coisas, e eu quero caminhar com você no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, e a gente vai descobrir junto algumas coisas aqui. Tudo bem? Você está comigo? Está comigo aí na sua sala, né, da sua casa? Então vem comigo aqui, a gente vai passear, principalmente no capítulo 29 de 2 Crônicas. Abaixa a tua cabeça ainda você está. Vamos orar um pouquinho. Pai, muito obrigado pela tua palavra. No nome de Jesus, nós sujeitamos o nosso espírito ao Senhor, a nossa mente ao Senhor. E mesmo em casa, na sala de casa, que a nossa atenção esteja fixada em Ti, a nossa atenção esteja bem firme no Senhor e naquilo que o Espírito Santo vai falar com cada um de nós. Por favor, intensifica a nossa sensibilidade espiritual, para a gente poder ouvir o Senhor, para perceber o que o Senhor está ministrando, o que o Senhor está falando. Por favor, ó Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Conduz nossos pensamentos agora, nossos sentimentos, na condução do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Vamos descobrir algumas coisas importantíssimas aqui nesse texto. Primeiro, eu quero contextualizar você, né? Eu acho sempre importante isso, porque a gente, toda palavra tem que ter um pouco de ensino também. Você precisa entender onde o texto está. Isso ajuda você no crescimento, no conhecimento da palavra. Isso é importantíssimo, ok? Então vamos lá. Você viu na semana passada que nós também trabalhamos com a pessoa de Ezequias, o rei Ezequias, só que em 2 Reis, nos capítulos de 18 a 20 de 2 Reis. 3 capítulos só em 2 Reis, falando da história do rei Ezequias. No entanto, tudo que está registrado no livro de Reis concernente a um episódio na vida do rei Ezequias relacionado com as ameaças do rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, e o livramento, o grande livramento que Deus deu para Ezequias. 2 Reis registra isso, ok? Não muito mais do que isso. Resumidamente, ele fala do início do seu governo, fala do final do seu governo, e a grande parte do registro de 2 Reis é do evento das ameaças da investida de Senaqueribe contra Judá, né, e o grande livramento do Senhor. O livro de 2 Crônicas é diferente. O livro de 2 Crônicas tem 4 capítulos falando do rei Ezequias. O capítulo 29, 30 e 31 contém um registro de eventos que não estão registrados em 2 Reis. Tudo que está registrado, por exemplo, no capítulo 32 de 2 Crônicas, tudo que está no capítulo 32 de 2 Crônicas é basicamente um resumo de tudo que está escrito em 2 Reis. De forma que, capítulo 29, 30 e 31 de 2 Crônicas é uma novidade, é uma coisa nova. E é exatamente nesses 3 capítulos que estão registrados a grande reforma religiosa que Ezequias fez na cidade de Judá, mas ela foi tão tremenda e poderosa que se estendeu por todo Israel. Por exemplo, para celebrar a Páscoa do Senhor,
que foi atrasado, foi um mês depois, ele convidou Israel inteiro. Lembra que havia uma divisão entre os reinos. Havia o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá. Ezequias promoveu uma unidade entre os reinos. E esse avivamento de Ezequias foi tão tremendo que afetou todo o reino do norte também. Portanto, por isso Ezequias é tão especial. Agora, todo avivamento, entenda, todo avivamento, toda bênção, toda prosperidade, todo bem que veio sobre Ezequias e o seu reino está baseado no que aconteceu nesses 3 capítulos, 29, 30 e 31 de 2 Crônicas. É lógico que não dá tempo da gente tratar do assunto desses 3 capítulos. Eu quero tratar do assunto do capítulo 29 agora, tá certo? A gente vai ler e a gente vai caminhar por essa história aqui, e nós todos vamos aprender muita coisa. Muito bem, então eu estou dando uma visão um pouquinho mais geral do registro de Ezequias dentro de 2 Crônicas, tá certo? Muito bem, uma visão mais geral ainda, vamos lá. No capítulo 29 de 2 Crônicas, a gente encontra nos versos de 1 a 11, a restauração do templo. Aí eu já estou compartilhando um pouco do conteúdo, e a gente vai ler, e você vai lembrar desse negócio. Põe aí, Renan. Já está? Beleza. Então, vamos lá. Então, capítulo 29, de 1 a 11, a restauração do templo. Mas, no capítulo 29, de 12 a 19, você encontra um registro da restauração e purificação do templo. Primeiro a restauração, depois a purificação. Ok? São coisas que vão se complementando, ok? 3. No capítulo 29, de 20 a 24, fala da restauração e purificação do rei, dos sacerdotes, dos levitas e do povo. Ok? De 20 a 24. Tremendo. O povo todo passou por purificação também. Restauração do templo, purificação do templo, depois purificação de todo o povo. Capítulo 29, de 25 a 36, está falando da restauração da adoração. Tremendo, tremendo, tremendo. Restauração da adoração. No capítulo 30, fala da restauração das festas solenes, começando com a Páscoa. Foi 14 dias de Páscoa. No capítulo 30, só isso que eu vou falar do capítulo 30, não dá para falar muita coisa, que no tempo que Ezequias assume o reinado, ele assume no primeiro mês do ano judaico, que era também o mês da Páscoa. Mas o templo estava fechado, foi fechado pelo seu pai, o rei Acás. Lembra que semana passada eu falei que Acás não valia nada? E pois ele não valia nada mesmo, porque além de fazer uma grande atrapalhada no seu reinado, e esquecer de Deus, e buscar ajuda nos outros reis que depois os escravizaram, né, ele ainda fechou a porta do templo, cancelou os cultos, apagou o fogo. A gente vai ler sobre isso aqui, eu vou explicar mais detalhadamente, e ele fechou as portas do templo. Muito bem, aí o que aconteceu? Não houve a Páscoa, não dava para celebrar a Páscoa, porque o templo estava fechado. Pois no capítulo 30, Ezequias não apenas restaura o templo, só que ele não pode celebrar a Páscoa no tempo certo. No mês seguinte, ele celebra não 7 dias de Páscoa, porque a Páscoa é uma festa de 7 dias, tem 3 festas acontecendo nesses 7 dias, mas geralmente é conhecido como a festa da Páscoa, 7 dias de celebração. Aí o Ezequias faz 14 dias de celebração no segundo mês, não no mês correto, mas no segundo mês. E até hoje, a Páscoa atrasada, né, é lembrada pelos judeus quando Ezequias fez isso por causa da restauração do templo. No capítulo 31 de 2 Crônicas, está o registro da restauração do ofício sacerdotal e levítico. E no capítulo 32, então, é um episódio, está o registro ali do episódio do livramento que Deus promove contra as investidas de Senaqueribe. Portanto, a primeira parte aqui, de 29 a 31, tudo está falando de restauração. Muito bem, qual é o tema da nossa mensagem?
Restauração. Essa é a nossa mensagem de hoje, restauração. Muito bem, mas vamos voltar então para o capítulo 29. O capítulo 29 fala da restauração do templo, fala da purificação do templo, fala da purificação do rei, sacerdotes, levitas e de todo o povo, e fala da restauração da adoração. Muito bem, vá para a Bíblia, pega a sua Bíblia aí e vamos ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 29, eu vou caminhar pelo capítulo enquanto leio e vou fazer alguns destaques, ok? E a gente vai descobrindo as coisas aqui enquanto vai lendo, além de tudo isso que eu já compartilhei com você. Eu vou ler na versão, nova versão transformadora, ok? Não sei se dá para ver aí, não precisa nem aproximar. Nova versão transformadora. É uma versão com um português um pouquinho mais atualizado, que facilita a compreensão, e eu convido você a ficar atento aí na leitura que eu vou fazer. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Restauração do templo, ok? Ele reabriu as portas do templo e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. O lado leste é o lado da porta. O templo foi construído na mesma posição do tabernáculo de Moisés. Ou seja, no sentido leste-oeste, a porta de entrada ficava a leste. Você está vendo o contrário, no meu lado direito, né? No teu lado aí é o teu lado direito. Então, a porta de entrada do templo ficava a leste, né? E fazia todo o caminho para o lado oeste, e o Santo dos Santos ficava na outra extremidade do templo, ok? Portanto, norte, sul, leste era a porta de entrada. Quando Ezequias leva os sacerdotes e levitas para o lado leste, na verdade ele está pondo todos os oficiais do templo na porta de entrada, na porta que tinha sido fechada, e mais do que fechada, tinha sido danificada, tinha sido destruída, e Ezequias restaura a porta do templo, ele leva todos os oficiais para diante da porta. Isso tem um sentido, isso tem um significado, eu vou falar já já. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis. Ele está falando do pai dele. Por isso que a casa não valia nada. Porque ele, além de danificar, roubar os tesouros do templo, colocou objetos pagãos lá dentro, relacionados a outros deuses. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Abandonaram o Senhor e seu lugar de habitação, deram as costas para ele. Também fecharam as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas, deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Então, esse verso 7, eu paro aqui no verso 7 e chamo a sua atenção, porque eu quero dar um destaque aqui nesse verso 7. Muito bem. Também fecharam as portas da sala da entrada do templo e apagaram as lâmpadas. As portas, porque ele leva para diante das portas, primeiro, a praça, a primeira porta do templo, que era chamado de o caminho, né? Era do lado externo, evidente,
mas a porta que ele diz no verso 7, que estava fechada também, era a porta da entrada para o templo, que era propriamente dito a tenda da revelação, ou seja, os dois compartimentos que eram o santo lugar e o santíssimo lugar. Na verdade, ele destrói a porta de entrada, ele fecha a porta da entrada do templo, do santo lugar, e evidentemente macula tudo que estava lá dentro, também maculando a terceira porta, que era a porta da entrada do santíssimo lugar. As portas foram danificadas. O que isso significa? Você lembra que Jesus, lá no Novo Testamento, ele fala, eu sou a porta. Sim, cada uma dessas portas, a primeira porta da entrada do templo chamava, que estava antes do altar de sacrifício, se chamava o caminho. A segunda porta da entrada para o santo lugar se chamava a porta da verdade. E a terceira porta que entrava para o santíssimo lugar chamava a porta da vida. O caminho, a verdade e a vida. E João 14,6, Jesus fala aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é a porta. Mas entenda, há outro significado. Esse é um significado profético que aponta para Jesus. Mas lá no Antigo Testamento, era comum que os governantes, os juízes da nação, ficassem sentados nas portas. As portas das cidades, ficavam sempre gente nas portas da cidade e autoridades. Alguns juízes julgavam das portas. O lugar das portas é lugar de autoridade. As autoridades estão lá, mas também é lugar de julgamento. Os juízes julgavam das portas da cidade. Era um lugar de destaque, era a cultura antiga. Por quê? Para você entrar na cidade, precisava passar por uma verificação. Os juízes poderiam julgar naquele mesmo momento se um estrangeiro entraria pelas portas da cidade ou não. Porque tinha gente sentado lá, autoridades policiais sentados diante das portas. Alguns faziam negócios diante das portas, iam para as portas da cidade porque aproveitavam a presença de juízes e de autoridades ali, e ali eles faziam seus negócios, porque eles faziam diante das autoridades. E ali também, muitas vezes, as autoridades da cidade iam para as portas da cidade para fazer os seus decretos. Alguns eles faziam do seu trono, mas outros eles faziam das portas da cidade. As portas da cidade representava lugar de autoridade, representava lugar de governo, representava lugar de juízo. Tudo isso representava as portas, mas também é lugar de autoridade. As portas, quando as portas da cidade eram quebradas e destruídas, isso significava que o governo da cidade estava maculado. O governo da cidade já não existia mais. O juízo já não existia mais. As autoridades tinham sido vencidas. E a cidade estava totalmente sujeita aos seus inimigos, porque as portas da cidade tinham sido quebradas. Daí a preocupação de Neemias em reconstruir os muros, mas não apenas os muros da cidade de Jerusalém, também reconstruir as portas. Quando nós fomos para Jerusalém, em agosto de 2018, e eu não vejo a hora de voltar para lá, eu quero levar todo mundo, Zé. Eu quero levar todo mundo aqui para a gente... Eu não sei quem vai pagar, meu filho, mas vocês dão licença, porque o povo daqui agora se interessou, tá vendo? Estão querendo que eu pague a passagem de todo mundo. Se eu tivesse, se o papai me der, eu pago até a tua, meu querido. A gente vai tudo junto para Israel. Muito bem. Ora por isso. Zé, ora aí por isso. Isso. Isso mesmo. Ora por isso. Assim a gente vai junto para Israel. E lá, teve um momento em Jerusalém, um momento nós passamos com o grupo todo na cidade antiga, nas estradas, das ruas da cidade antiga, e nós vimos um lugar, uma escavação, e eles descobriram partes do muro que foi restaurado por Neemias, meu querido. Esse muro, ele tinha 6 metros de largura, o muro tinha 6 metros de largura, por isso em Neemias você vê que passava uma carroça em cima do muro. Era muito grande. Foi muito trabalho. A obra que Neemias fez, de fato, foi uma obra de gênio.
Foi uma obra genial. Em 52 dias, ele levanta aquele muro de 6 metros de largura, sólido, em toda a volta da cidade. Em alguns momentos, em alguns lugares não era sólido, porque eles aproveitavam a largura do muro para fazer algumas salas e algumas coisas, né? Muito bem, mas esses muros eram largos assim, porque existiam portas gigantescas, né? E soldados ficavam em cima do muro, ficavam ali guardando a cidade. Então, as portas da cidade, ou as portas do templo, é coisa importante demais. Quando você fecha ou destrói uma porta, você está desprezando aquele lugar, você está humilhando aquele lugar, você está destruindo a autoridade que tem naquele lugar. Quando as portas do templo foram destruídas, por Acás, o pai de Ezequias, ele está dizendo assim: eu não quero nada com Deus, eu não respeito Deus, eu não quero nada da palavra de Deus, eu não me importo com culto, eu não me importo com adoração, eu não me importo com a autoridade de Deus sobre mim, eu faço o que eu quero. Mais ou menos isso que está acontecendo, mas não era só isso, a coisa vai piorando. Quando você vê no texto do 7, as portas da sala, da entrada do templo, e apagaram as lâmpadas. Meu Deus do céu, que lâmpadas são essas? São as lâmpadas da menorá, são as lâmpadas do candelabro. O candelabro representava o Espírito Santo dentro do templo, do santo lugar. Há uma palavra de Deus para Moisés e Arão, de que o fogo da lâmpada jamais poderia se apagar. Jamais. Aquela chama representava o fogo de Deus presente no povo, representava a presença de Deus, representava o Espírito Santo se movendo, o Espírito Santo presente no povo, o Espírito Santo inspirando os sacerdotes, o Espírito Santo movendo os levitas, o Espírito Santo se movendo nos reis, o Espírito Santo disponível para ser consultado, Deus para ser consultado como luz, luz que ilumina o caminho, luz que dá orientação, luz que ilumina, que traz a lembrança, a graça de Deus, o cuidado de Deus sobre o povo. Essas lâmpadas representavam a vida de Deus. A palavra de Deus fala dos 7 Espíritos de Deus. Apocalipse fala as 7 lâmpadas, que são, Apocalipse capítulo 1, as 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. A menorá tem 7 lâmpadas. Ela representa o Espírito Santo, mas ela também representa os 7 Espíritos de Deus. Portanto, representava a presença de Deus. E o rei Acás, cabeção, vai lá e apaga as lâmpadas. Apagar o fogo de Deus em nós. Agora, para apagar o fogo de Deus em nós, não precisa muita coisa. Só precisa não fazer nada. Se afastar. Deixar de limpar. Sabe como é que essas lâmpadas jamais se apagavam? Há uma orientação para os sacerdotes de que eles limpassem, eles não tinham que pôr fogo todo dia. A chama nunca apagava. Ok? Não tinha que pôr fogo na que apagasse, não. As 7 lâmpadas nunca apagavam. Agora, qual era o combustível das lâmpadas? Era o óleo. O óleo que o sacerdote colocava num pequeno recipiente na própria menorá. E ele precisava abastecer esse óleo. Agora, não era só abastecer do combustível, que era o óleo. Ele precisava purificar os canos, os dutos por onde o óleo passava. Ele tinha que purificar. O segredo das lâmpadas não apagarem era a purificação e o óleo. Purificação e o óleo. Aí a chama não apaga. Para você apagar a chama de Deus na sua vida, deixa eu mudar a frase, para alguém apagar a chama de Deus na sua vida, não precisa literalmente você decidir não brilhar mais a luz de Deus. Basta simplesmente você permitir que a sujeira vá acumulando nos dutos da tua alma, a sujeira vá acumulando na tua mente, a sujeira vá acumulando no seu coração, a sujeira do pecado, a sujeira da falta do perdão, a sujeira de pensamentos ruins,
a sujeira do egoísmo, a sujeira da rebeldia, a sujeira da omissão. O pecado não é só fazer algo errado, mas é não fazer o certo. A sujeira da omissão, não estou fazendo nada, e você acha que está tudo bem? Se Deus te deu um chamado, se Deus... Aliás, chamado é chama. É chama presente. É chama queimando, é uma redundância. Chama queimando é uma redundância. Mas deixa eu usar essa redundância porque ela ganha força, né? Chamado é uma chama queimando. Você tem um chamado e você está cumprindo o seu chamado, significa que a chama está queimando. Se tem um chamado e não se cumpre o chamado, talvez a chama esteja se apagando. Chamado, cumprimento, chamado. Não cumprir o chamado é sujeira. Vai diminuir. A sujeira acumulada na vida, a falta de consagração, a falta de leitura bíblica, a falta do conhecimento da palavra. Gente do céu, nós precisamos estudar, nós precisamos ler, nós precisamos conhecer a palavra. A palavra é luz para o meu caminho. Amém, queridos? Salmo 105, 119, 105. Ok? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Jesus é a porta, mas Jesus também é a luz do mundo. Amém? Jesus é a luz do mundo. Nós precisamos das lâmpadas acesas, apagar a lâmpada do santo lugar. É só não fazer nada, ela apaga. Pois a cabeção, ele vai lá e apaga a luz da menorá. O que isso significa? Significa, eu não quero Deus, eu não estou nem aí com Deus, eu vou viver a minha vida, cometendo os meus pecados, os meus achismos, eu acho isso, eu acho aquilo outro, se impor contra a autoridade, se impor contra a autoridade dos pais, se impor contra a autoridade da igreja, se impor contra a autoridade, isso suja os dutos da alma, isso suja os dutos da vida, a chama vai apagar. Ok? Verso 7. Fechou as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso. Deixar de queimar incenso. Incenso era um pequeno altar que era um pó aromático e ele era queimado por uma brasa que se pegava lá no altar de sacrifício, uma brasa do altar de sacrifício, um fogo santo, e colocava aquela brasa naquele altar de incenso, começava a queimar aquele pó aromático e subia uma fumaça, e essa fumaça representava as orações dos sacerdotes pelo povo, as orações de adoração, de gratidão e de intercessão que os sacerdotes praticavam a favor do povo diante de Deus. Deixar de queimar incenso é romper com o Senhor, é parar de orar, é parar de buscar Deus. E tudo isso Acás praticou. A gente fala que Acás é um cabeção, mas a gente precisa avaliar se nós estamos permitindo na nossa vida a lâmpada apagar, se nós estamos rompendo o acesso, fechando as portas do nosso coração para a ação do Espírito Santo, se nós estamos fechando a porta da salvação para um familiar ou um amigo que ainda não conhece Jesus. Se nós mesmos não estamos deixando de cumprir o nosso chamado e permitindo que a sujeira de um sem número de pecados se acumule dentro de nós para que a chama do Espírito Santo se apague em nós. Se nós mesmos
temos orado, o incenso, o altar de incenso do nosso coração está aceso e muita fumaça está subindo. Nós temos que avaliar, porque hoje a gente não é um templo físico, por isso a gente não está tão preocupado, porque a igreja é gente. A gente não está tão preocupado da gente não estar se reunindo num prédio, porque a igreja é gente. O grande altar de adoração está dentro de nós. Ok? A chama do Espírito Santo está dentro de nós. A palavra está dentro de nós. O altar de incenso está dentro de nós. A possibilidade de confessar pecados, à semelhança do altar de sacrifício, isso está dentro de nós, à distância de uma declaração, de uma consciência do nosso coração de pecado e de uma confissão que a gente pode fazer dentro do nosso quarto, ou em qualquer lugar que a gente esteja, que seja necessário declarar ou confessar algum pecado. Ok, amados? Então, por que Ezequias é um rei, foi um grande rei? Porque ele tratou dessas coisas, ele não admitiu que na sua vida, porque lá na frente, quando os sacrifícios começam a ser feitos, ele faz questão de que os sacerdotes fizessem sacrifícios pelo rei. Ele não admitiu que na sua vida, na vida dos oficiais da religiosidade judaica, do povo, a chama se apagasse. Não pode apagar. Por isso que ele é especial. A comunhão com Deus tem que estar intensa. Tem que orar, tem que orar, tem que orar. E como já disse outras vezes, amado, a gente de fato tem que agradecer o almoço, a janta, acordar agradecendo a Deus, mas a gente tem que passar para novos níveis de oração. Quando a gente entra em níveis altos de intercessão, profundos de intercessão, quando a gente se identifica com pecados e confessa pecados da nação brasileira, confessa pecados da humanidade, é quando na intercessão você vai fundo, no ofício da intercessão, e você entra na brecha, entre um pecador que não sabe orar, um pecador que não sabe da graça de Deus, um pecador que não entende a verdade em Cristo, um pecador que não discerne a bondade e o amor de Deus, mas Deus está disponível com tudo isso a favor dele, mas ele não sabe dessas coisas. Aí nós entramos na brecha e a favor deste pecador que não discerne a mão direita da esquerda, a gente pede a Deus, confessa os seus pecados e pede uma intervenção de Deus a favor deste pecador, para que ele se arrependa dos seus pecados e possa entregar sua vida a Jesus e tenha uma experiência de salvação. Níveis profundos de intercessão, ou níveis altos de intercessão, quando você intercede pela nação, quando você intercede pela tua cidade, quando você intercede pelas nações, quando você se junta, como nós entramos no clamor global, e nós nos juntamos com intercessores do mundo inteiro, clamando por uma intervenção de Deus no mundo, e a gente intercede e não fica orando o tempo inteiro por nós, a gente clama pela vontade de Deus no planeta, a gente clama pela vontade de Deus nas nações, a gente entra em altos níveis de intercessão. Como é possível a gente entrar em altos níveis de adoração, que é muito mais do que uma canção, é muito mais do que uma música, é muito mais do que o som melódico, o ritmo, e não é muito mais do que esse negócio, a gente entra na eternidade, a gente entra na presença de Deus, a gente entra no céu, a música do céu, a música do amor, a gente entra na própria canção, a gente entra na adoração, a gente entra na presença de Deus, e se mistura com a ambiência do céu, e a gente adora o Senhor por revelação. Foi o que nós dissemos ontem no turno do clamor global, a gente adora por revelação, mas intercede também por revelação. A nossa vida tem que ser uma expressão da revelação que nós temos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu tô meio no gás, né, hoje? Tranquilo? Tranquilo? Tudo bem aí, gente? Vem comigo, tá? Vem comigo, deixa eu tomar água, que já deu sede. A gente tem que entrar. Nós temos que orar, amados. Por favor, amados, vamos passar desse nível de obrigado pelo almoço, obrigado pela janta. Vamos passar tempo orando em línguas. 10 minutos que você passar orando em línguas durante o dia. Separa 10 minutos para orar em línguas.
Separa mais outros 10, 15, 30 minutos para você orar ao Senhor com a Bíblia aberta, deixa Deus falar com você, e você se conecta com o Senhor e fala com Ele. Que passa do nível dos pedidos, nós precisamos pedir por nós, meu querido, a gente sempre lembra disso, nós precisamos clamar por nós, a palavra de Deus fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós precisamos apresentar diante de Deus as nossas petições, as nossas necessidades, não há nada de errado nisso, mas a gente não pode parar aí, como se todo o tempo que nós passamos na presença de Deus é para sanar as nossas necessidades, não! Nós somos instrumentos de transformação, nós somos construtores no reino de Deus, nós somos realizadores, implantadores do reino de Deus. Isso é muito mais do que ficar na presença de Deus clamando por nós mesmos. A gente clama por nós mesmos, eu faço isso, eu e minha esposa, todos os dias. A gente ora por nós, a gente ora pela nossa família, a gente ora pelos nossos filhos, pela minha neta linda, a gente ora pelos nossos pais, nossos irmãos, a gente intercede pelas igrejas, pelos meus pastores, pelos nossos pastores, por vocês, a gente ora todos os dias por vocês, mas aí, essa é a primeira oração do dia, depois a gente segue orando por outras coisas, a gente quer mais, a gente intercede pelos governos municipais, a gente intercede pelo reino de Deus, a gente intercede pelas nações, a gente intercede por cura, a gente invade outros ambientes celestiais pela oração. Ok? Muito longe das nossas necessidades. Eu já coloquei as nossas necessidades diante de Deus. Deus vai cuidar de nós. Agora, Pai, conta comigo, porque eu sou intercessor. Isso é sacerdócio. O sacerdócio é definido por adoração e intercessão. Amado, o nosso sacerdócio, o sacerdócio de todos os santos, 1 Pedro 2,9, é definido por adoração e intercessão. É tudo o que o sacerdote faz. E dentro da intercessão está a evangelização. Porque a intercessão, vou interceder por quem? Eu intercedo orando, mas intercedo também falando. Está dentro da intercessão. A missão da igreja é de evangelizar e fazer discípulos. Ok? E a adoração, apresentar esses frutos ao Senhor, faz parte da adoração também. Portanto, o sacerdócio de todos os santos, agora tem uma nova revelação, porque é a partir do sacerdócio de Cristo, não da antiga aliança. Ok? Aqui, em 2 Crônicas, tem lições eternas para nós aqui, mas, na prática, pensando em todo o ritualismo, isso aqui é a antiga aliança, mas nós vivemos o nosso sacerdócio na nova aliança, que também tem a ver com adoração e também tem a ver com intercessão. Isso não mudou. Isso não mudou. Amém, queridos? Aí, no verso 7, que deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Os holocaustos tinham a ver com arrependimento de pecados, tinha a ver com confissão. Eles também pararam de confessar pecado. Amado, preste atenção, veja por que Ezequias foi um instrumento de avivamento. Só no verso 7 aqui, ele já revela para nós muita coisa que foi restaurada. De repente, algo que precisa restaurar em nós. Ok? Na verdade, eu acredito, talvez não, eu vou mudar essa expressão. Eu tenho absoluta certeza, que com tudo isso que Deus está fazendo, até permitindo o isolamento para a gente voltar para as nossas famílias, eu tenho absoluta certeza que Deus está promovendo um tempo de grande restauração. Restauração do quê? Restauração das portas, é a restauração da nossa autoridade como filhos de Deus. Lembra que porta também é lugar de autoridade. Algumas autoridades ficavam nas portas, ok? É permitir acessos, é comunicação, é relacionamento dentro das nossas casas. Restaurar relacionamento, restaurar autoridade familiar, ok? Restaurar o papel do pai que tem a maior autoridade dentro de casa, restaurar a autoridade da mãe dentro de casa, restaurar o papel do filho também dentro de casa, relacionamentos. Deus está fazendo isso, eu tenho certeza que Deus está restaurando as portas, restaurando o relacionamento. Deus está restaurando a chama de Deus em nós.
né? Quando fala que Acás apagou as lâmpadas do templo, né? As lâmpadas da menorá, Deus está restaurando a sua presença em nós. O que nós estamos fazendo? Alguns estão trabalhando, muitos estão trabalhando, glória a Deus, mas o tempo de isolamento está fazendo o seguinte, olha, é tempo de consagração, nós estamos repetindo isso dominicalmente, é tempo de intensificar nossa consagração a Deus, é tempo da chama de Deus crescer na nossa vida. Você não depende do pastor, meu querido. O tempo de dependência de líder, dependência de pastor, acabou, meu querido. Você tem o compromisso de ser 100% cristão, 100% sacerdote na tua casa, na tua vida. Nós não podemos apoiar nosso cristianismo em ninguém, nem apoiar o nosso cristianismo nos nossos líderes. Agora é cada um, por si, Deus por todos. Não é bem assim não, gente. Não é bem assim. Nós continuamos conectados, continuamos nos abençoando, por isso que a gente está fazendo esse culto online. Nós continuamos abençoando a tua vida, porque a família é grande. Mas nessa família grande, se Deus está restaurando o papel do marido, o papel da mulher, o papel do filho, Deus também na igreja está restaurando o papel sacerdotal de cada um de nós. Cada um de nós. Agora, cada um tem que crescer, meu querido. Cada um vai ter que orar. Cada um vai ter que estudar a Bíblia. Cada um vai ter que buscar o Senhor intensamente e ver a chama do Espírito crescer. Eu tenho absoluta certeza que Deus está promovendo esse tempo para fazer a chama de Deus crescer em cada um de nós. Vamos ceder a isso que Deus está fazendo. Agora, lembra? Para a chama continuar queimando forte, precisa limpar os dutos, precisa tirar a sujeira, ok? Por isso é tempo de purificação. Já estamos pregando isso desde o começo, tá? É tempo de purificação. Não dá para deixar sujeirinha lá não, uma sujeirinha que ninguém vê. Se está sujeira, vai afetar o fogo vai parar de queimar. Não pode. Ok? Deixar de queimar incenso. Eu tenho certeza absoluta que Deus está restaurando oração, restaurando a chama da oração, restaurando a chama da intercessão em nós, restaurando a nossa vida para fazer a gente se conectar com o céu e pegar força do céu, receber força e poder do céu, para ficarmos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor nos dias maus que virão. Lamentavelmente, na proximidade da segunda vinda de Cristo, meu queridão, a gente quer que as coisas melhorem, mas a Bíblia fala que as coisas vão piorar. Ok? A gente não tal negócio, a palavra de Deus, como eu falei outro dia, a palavra de Deus não é analgésico, só para tirar sua dor de cabeça, não, e você dormir melhor. A palavra de Deus é remédio, é para curar a nossa visão errada da vida, é para curar o nosso entendimento errado das coisas, é para curar uma espiritualidade fraca e frouxa. A palavra de Deus é remédio que transforma a gente. Eu não quero analgésico, eu quero transformação. Amém, querido? Eu tenho certeza absoluta que Deus está promovendo isso em todos nós. Todos nós. Remédio que cura e que transforma. Ok? E a apresentação dos holocaustos. Deus está restaurando a necessidade em nós. Deus está restaurando um espírito quebrantado. Nós precisamos de espírito quebrantado, né? Parece redundante a ideia, mas é assim. Deus está nos alertando o espírito, está nos alertando o coração, que nós precisamos nos quebrantar cada vez mais. Amém, queridos? Eu não vou conseguir ler todo o capítulo 29 para você, mas o verso 7 praticamente resume tudo, todo o capítulo, na mensagem que está clara aqui. Ok? Eu convido você a ler o capítulo 29, eu vi o verso 8 aqui na sequência do 7, aí falei 8, mas a você ler o capítulo 29 todo na sua casa aí, porque o capítulo 29, ele está falando de restauração, ok? De restauração do templo. Passa aí, Renan, pode projetar os outros temas.
Ele está falando de restauração do templo, nós somos o templo. Ele está falando da restauração e purificação do templo, ok? Nós somos o templo. O verso 7 resumiu tudo isso. 3, ele está falando da restauração e purificação do rei, do sacerdote, do levita e do povo. É gente, meu querido. Não é só reconsertar a porta, não. A porta é porta, o altar é altar. É gente na presença de Deus. O 29 está falando disso. Daí a ênfase entre os versos 20 a 24, quando ofertas e sacrifícios são feitas para a purificação do rei, do sacerdote, do levita e do povo. E também a restauração da adoração, nos versos 25 a 36. Essa parte, eu finalizo com isso, não deu para ler até o final, mas de 25 a 36, são quase 10 versos. Esses versos aqui, ele está dizendo o seguinte, que quando tudo aquilo foi restaurado, Ezequias promoveu uma restauração da adoração no modelo do tabernáculo de Davi, quando ele junta os descendentes de Asaf, ele junta os descendentes de Zadok, ele junta os levitas que cuidavam do louvor e da música, e ele promove uma restauração da adoração e leva, olha, presta atenção, por isso que aconteceu o avivamento no tempo de Ezequias. Porque ele restaurou a adoração. Ezequias, lembra que ele tá reinando aqui, perto do ano 700 antes de Cristo. Davi tinha o seu tabernáculo, onde acontecia a adoração 24 horas, 1000 anos antes de Cristo. Portanto, 300 anos antes. Portanto, a adoração que Ezequias restaurou era no modelo do tabernáculo de Davi, quando instituiu a adoração 24 horas. Por que nós entramos no clamor global, 240 horas de adoração e intercessão? Porque nós cremos no poder da adoração, nós cremos no poder da intercessão, nós cremos que se o povo se mobilizar, o povo de Deus das nações se mobilizarem, o povo de Deus de uma nação, o povo de Deus de uma cidade se mobilizar para a adoração e intercessão, o reino de Deus virá. O reino de Deus virá e interferirá na vida de cada cidadão, interferirá na vida de cada família, vai interferir na vida do governo da cidade, vai interferir, milagres vão acontecer, restauração vai acontecer muito milagre e experiências com o poder e o milagre do nosso Deus. Amém, querido, isso é tremendo. Adoração, por isso põe na tua casa adoração, passa o dia ouvindo louvor. Por favor, meu querido, você sabe, se você está vendo TV aberta, deixa eu fazer um pedido para você, você faz o que você quiser da sua vida, mas deixa eu fazer um pedido para você, para de ouvir repórter de TV aberta. O propósito dos jornais das TVs abertas é pôr você em pânico, esse é o alvo. Guarda o teu coração dessas coisas, bota louvor na tua casa, põe louvor e adoração, gasta tempo adorando ao Senhor. Por favor, o bichinho do medo, o bichinho do pânico, não pode entrar, não vai entrar no teu coração. Amém, queridos? Bota louvor. Não é à toa que Ezequias foi um instrumento de Deus para um grande avivamento que chegou a afetar todo o reino do norte também. Porque o povo do norte, se você ler todo o texto de 2 Crônicas, você vê que quando o povo se reúne para a Páscoa, lá na frente, capítulo 31 e 32, principalmente o 31, quando o povo se reúne para a Páscoa, eles voltam para as suas cidades, Ezequias convida o povo desde Dan até Berseba. Berseba era uma cidade ao sul de Jerusalém, talvez uns 300, 400 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém, estava bem embaixo, e Dan era a primeira tribo de Israel que ficava no pé do Monte Hermon. Portanto, ele vai de uma ponta a outra do povo de Israel, convida todo mundo, nem todos vieram,
Nem todos vieram. E eles vêm para a Páscoa, no capítulo 31. Quando eles retornam para suas cidades, o texto de 2 Crônicas fala que quando eles voltaram destruindo todos os altares idólatras que achavam pelo caminho. A destruição da idolatria. Isso é avivamento. Isso é avivamento, é o levantamento de altares santos, de adoração ao Senhor. Faz você, a tua vida, o altar de adoração ao Senhor, da tua casa. A tua família precisa ter um altar de adoração exclusivo ao Senhor Jesus Cristo. A adoração, porque a adoração atrai o reino. O Senhor é entronizado meio aos louvores de Israel. É adoração. Por isso Davi foi o maior de todos os reis, porque ele estabeleceu a adoração 24 horas, a glória de Deus estacionou sobre Israel, não saiu mais. Por quê? Porque tinha adoração 24 horas. A adoração tem um papel importantíssimo nos avivamentos, nas transformações de uma nação, transformação de um indivíduo, transformação de uma nação, transformação de uma cidade, transformação de uma nação e transformação do planeta, do tempo, da geração. A adoração. A adoração, meu querido, desde a década de 90, Deus tem falado isso com o planeta. Desde a década de 99, por exemplo, foi quando a IHOP foi inaugurou em maio, se eu não me engano, de 99, e eles praticam adoração e intercessão 24 horas, desde 99, não para. Nós estamos em 2020? 2020 são 21, 22 anos. 21, 22 anos de adoração ininterrupta, 24 horas, não apenas em Kansas City, pelo IHOP, mas em muitas casas de adoração e intercessão pelo mundo. Isso está acontecendo, nós estamos vivendo há 30 anos um mover em que Deus está restaurando a adoração. É à toa? Ei, preste atenção, veja com os olhos proféticos, bota os óculos proféticos aí. Tem 30 anos que Deus está restaurando a adoração e a intercessão no planeta, ou seja, Deus está preparando o planeta para um mover. E nós estamos nesse mover. Amém, queridos? Exatamente, o Renan está lembrando. E o IHOP faz no YouTube, 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, adoração e intercessão sem parar. Ao vivo, se você ligar lá, procurar IHOP Kansas City, F-Hope, você vai lá e você vai encontrar eles adorando agora. Você entrar agora não, deixa eu acabar o online aqui, tá? Deixa a gente terminar o nosso culto aqui, depois você entra. Aí você vai encontrar eles adorando, porque não para. Deus está preparando o planeta para um grande mover. Coronavírus faz parte disso, Covid-19 faz parte disso, meu amigo, tudo faz parte do mover. Deus está preparando a humanidade, trazendo quebrantamento, gerou isolamento, a gente tem que aproveitar esse isolamento para corresponder com a proposta de Deus para o isolamento. Amém, queridos? Muito bem. Espero que a palavra de 2 Crônicas tenha incendiado o teu coração como incendiei o meu. Eu confesso a você, o exemplo de Ezequias incendeia meu coração. Incendeia grandemente essa restauração do culto, porque está falando da restauração do templo, está falando da purificação do templo, está falando da purificação das pessoas, está falando da restauração da adoração no final do capítulo 29, está no 30, restauração das festas solenes, no 31, a restauração do ofício sacerdotal. Na verdade, o que está acontecendo aqui é a restauração da relação com Deus, da relação do culto. Amados, isso é de extrema importância. Junta a congregação. Amado, não é à toa esse texto também agora, eu finalizo lembrando você do seguinte: a nação se congregou. O povo de Deus precisa congregar. Em tempos especiais, a gente se isola. Mas agora, nós precisamos congregar. O povo de Deus congrega. O povo de Deus sai, quando no movimento de Ezequias, o povo saiu de Dan, lá no extremo norte de Israel, no pé das montanhas do Hermon, para vir para Jerusalém, para isso dá 300 quilômetros, 350 quilômetros, e vir
para Jerusalém para cultuar. Uma semana veio gente de Berseba, do sul de Israel, lá do meio do deserto, próximo do limite com o Egito, veio para Jerusalém para cultuar. O povo de Deus precisa congregar, amado. Domingo que vem, nós vamos nos congregar. Se você está dentro do grupo de risco, você, por favor, segura a onda um pouquinho mais aí. Mas se você não está dentro do grupo de risco, venha congregar. Nós precisamos estar juntos, olhar um no outro e abençoar um ao outro. Eu não vejo a hora disso acontecer de novo. Amém, queridos? Então se prepara, porque domingo que vem, em 2 cultos, nós vamos nos ver e eu vou ficar muito feliz de ver você de novo, pessoalmente, para poder orar por você, abençoar a tua vida e nós adorarmos juntos. Ok, queridos? Não é à toa que esse texto se encaixa com o nosso momento de hoje, o momento todo que estamos vivendo no nosso tempo. Amém? Que Deus te abençoe.